Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Professor Edivar, professor Gesiel, é um prazer muito grande, uma honra, a Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás recebê-los aqui. A gente sabe da importância da universidade para o estado de Goiás. Eu, particularmente, tenho um carinho enorme, porque em 1979 ou 84, eu estive naquela universidade e hoje acho que a pessoa que eu me tornei foi graças à universidade. E receber hoje o reitor e amigo Edivar, o pró-reitor Gesiel, é uma honra aqui para todos nós. Aqui nesse auditório que nós estamos inaugurando hoje, com a sua presença e do professor Gesiel, estão todas as pessoas da nossa equipe que estão trabalhando com inovação. Nós, na verdade, estamos aprendendo, queremos aprender com vocês, vocês que são pioneiros nessa área, queremos fazer uma parceria muito profícua com o SEI, né, o Centro de Empreendedorismo e Inovação da Universidade. Vamos assinar aqui hoje um protocolo que vai sinalizar futuras parcerias, mas, como eu estava falando para o professor Gesiel, a gente sabe como é que começa, a gente não sabe onde termina, e eu vejo muita coisa para a gente fazer. O cooperativismo é empreendedorismo, né? E a gente também vai colocar o cooperativismo a trabalhar nesse propósito que a UFG já faz há muito tempo. Eu acho que nós temos muito a ganhar com essa parceria, queremos desenvolvê-la ao máximo, sugar tudo que nós pudermos dessa nossa parceria. Esse evento aqui está sendo gravado, nós vamos disponibilizar no YouTube para que os colaboradores e o público em geral, mas principalmente os colaboradores de nossas 233 cooperativas, possam também entender como que a UFG está fazendo esse processo. Na verdade, nós aqui hoje estamos aprendendo, vamos aprender com vocês, e eu agradeço toda a nossa equipe, o Vitor e toda a equipe que está trabalhando nisso, e eu deixo agora o senhor à vontade para proferir a palestra do senhor. Muito obrigado novamente. Bom, primeiramente, muito bom dia a todos e a todas, né? Luiz cometeu um pecado aqui, né? Deixar um professor com o microfone à vontade é perigoso esse negócio. O Jarbas sabe bem como é que é isso. Bom, mas primeiro quero dizer que é uma honra muito grande, né? Poder estar aqui na UCB, estar aqui com vocês, estar aqui inaugurando, né? O privilégio de estar aqui inaugurando esse auditório, nesse espaço maravilhoso que a gente conheceu agora também. Parabéns pela iniciativa. Acho que é por aí mesmo que as coisas acontecem. E esse movimento é um movimento mundial e que a gente precisa, sem dúvida, integrar. E pode ter certeza que esse caminho e essa parceria aqui é de mão dupla. Nós temos muito que aprender com vocês, com o cooperativismo, com tudo que vocês já fazem com tanta competência. Então, eu acho que nós temos aqui uma união muito favorável, né, para que novas startups nasçam, que novos negócios apareçam, que a gente consiga colocar tudo isso que a gente tem, né, de positivo no país para construir efetivamente o país. Às vezes a gente
desanima um pouco, né, quando a gente vê tantos absurdos, tantas barbaridades, tanto descaso que a gente vê por parte de governantes nossos com a ciência, menosprezando a ciência, cultivando obscurantismo, cultivando negacionismo, cultivando tantas coisas já superadas, e a gente fica pensando que, apesar de tudo depender de política, tem momentos que a sociedade tem que assumir o seu papel e, apesar de posturas inadequadas, a gente tem que se associar e fazer a coisa andar, independentemente de estímulos, né? Porque se a gente fosse observar hoje, Luiz, assim, se a gente fosse parar de maneira racional para pensar como a ciência, não estou falando nem das universidades, como a ciência está sendo tratada, a gente desistia de tudo e falava, vamos embora porque não tem espaço. Mas tem espaço porque a gente tem organizações, tem instituições, tem coisas que são de Estado, que o Estado é muito maior do que os governos de plantão. Então, me entusiasmou muito, né? Vim aqui, na verdade eu vou apresentar um pouco o que é o UFG hoje, né, com números, o que a UFG tem potencial de fazer no geral, em especial na área de inovação, de novos negócios, de novos produtos. E, claro, com a ajuda do professor Gesiel aqui, a gente conversar sobre como a gente põe essas engrenagens para rodar para o mesmo lado, para a gente alcançar o objetivo que é comum, né? A universidade, como eu disse há pouquinho para o Libório na entrevista, a universidade existe para servir, né? Nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para servir a sociedade. Só faz sentido a universidade ter a estrutura que tem de laboratórios, de pessoas tão qualificadas, que nós vamos falar de algumas pessoas aqui, de alguns números. Não é só para a parte mais visível da universidade, que é a formação de pessoas. Isso a gente faz com muita competência, sempre fizemos, sempre faremos. Mas a universidade hoje, ela pode muito mais do que isso, porque ela tem essa massa crítica e essa infraestrutura que vem sendo construída a duríssimas penas, mas que tem que estar a serviço do desenvolvimento do Estado e do país. Então, você vai passar para mim? Ou eu passo, melhor. Então, trazer alguns números da UFG, e esses números aqui, eles já são atualizados, né? Acho que todos sabem, a UFG, ela encolheu um pouquinho no ano passado, né? Por que ela encolheu? Porque ela gerou duas crias muito bacanas, né? Que se emanciparam, né? Que é a Universidade Federal de Jataí e a Universidade Federal de Catalão. Elas já não estão mais subordinadas à UFG, né? A UFG é Goiânia, Aparecida de Goiânia, onde nós temos um campus, e a cidade de Goiás. Nesses três locais nós temos unidades físicas com cursos de graduação. E temos mais algumas outras unidades espalhadas pelo Estado com cursos de educação à distância, ou com atividades outras de extensão, como é o caso de Firminópolis, de Caldas Novas. A gente está presente, até o último levantamento, a gente está presente em 220 e poucos municípios do estado de Goiás, tem ações da UFG. Mas fisicamente instalada, com professor lotado, é Goiânia, Aparecida e Goiás. Jataí e Catalão agora são unidades independentes, né? Então, estamos comemorando no próximo mês, né? Daqui a um mês, pouco mais de um mês, comemorando 60 anos de fundação da UFG. E hoje isso dá uma dimensão do potencial que a universidade tem, né? Isso nós estamos falando de quadro de professores efetivos, né, Gesiel? Professores, não estamos falando dos substitutos, nem de professores associados e outros professores que circulam pelo UFG em diversos tipos de vínculo. Aqui é quadro efetivo.
2.092, sendo que 80% desse pessoal tem o título de doutor, e dos 200 e poucos que não têm, ou estão terminando o doutorado, ou estão perto de aposentar e não vão fazer doutorado por decisão pessoal. Então, muito em breve, esse número aqui é 100%. E mais outro tanto desse, né, um pouquinho mais de técnicos administrativos, que dão suporte às nossas atividades, muitos deles mestres e doutores com competências muito específicas e que ajudam também em atividades de ensino, pesquisa e extensão. São 100 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, né? Temos aí 4 cursos na modalidade à distância, e os demais são cursos presenciais. Todos cursos, em qualquer avaliação, sempre destacado entre os principais cursos do Estado. Nosso compromisso, acima de tudo, não é com a quantidade, né? É com a qualidade, porque a gente entende que a Universidade Federal é o referencial do sistema. Os números do ENAD há poucos dias e outros sistemas de avaliação sempre dão conta da universidade numa posição de destaque no que diz respeito à qualidade, né? Porque quantidade a gente nunca vai conseguir atender a demanda que a gente precisaria. Infelizmente, a educação brasileira ainda convive com números muito acanhados, né? Mas, mesmo assim, são 21.700 estudantes de graduação, aproximadamente, né? Nesses 100 e poucos cursos, que, nesse momento, estão em atividades remotas emergenciais, praticamente na plenitude, tirando um percentual de aulas práticas que são impossíveis de serem feitas remotamente. As demais atividades todas não tem jeito de fazer presencialmente, estão sendo feitas remotamente, né? Nós demoramos um pouquinho para entrar, porque uma coisa que eu gosto de ressaltar é que, às vezes, a percepção da sociedade é que na UFG estão os filhos das classes mais abastadas, né? E isso é um engano. Isso aqui aqui. Desses 21.700, nós temos aproximadamente 5.000 estudantes que vêm de famílias com renda per capita menor do que meio salário mínimo, Luiz. São estudantes que, se você não der comida, se ele for de fora, lugar de dormir, material para ele, dinheiro para ele tirar xerox, se você não fizer toda assistência, ele não fica na universidade. 5.000, né? Então, por isso, quando a gente foi voltar remotamente, vocês viram aí o movimento que a gente fez de doação de equipamentos, a gente conseguiu. Não tem um aluno que queira estudar na UFG hoje que não tenha à sua disposição um computador que a gente ganhou, né? Não tem um chip, né? Porque esse menino também de uma família dessa não vai conseguir pagar um plano de internet. Então, por isso, a gente se organizou para garantir que 100% pudesse acompanhar as aulas. Tem outros 10.000 que são de famílias com renda per capita até 1,5 salário mínimo. E tem 5.000 que são, vamos dizer, das classes que teriam condição de suportar melhor esses efeitos que a gente está vivendo. Só para dar uma noção do perfil também do nosso estudante. São 104 cursos de pós-graduação. Você vê que os cursos de pós-graduação já, em número, já se equiparam aos cursos de graduação, ou seja, é uma universidade que tem uma vocação muito forte na pesquisa, e aí que abre todos os horizontes para as nossas parcerias, né? Entre mestrados e doutorados. Doutorados já são 44, né, Gisele? 44 doutorados em todas as áreas do conhecimento, né? Ou seja, a formação se dá com qualidade em qualquer tipo de conhecimento que se possa imaginar. 80 cursos de pós-graduação lato sensu, né, que são as especializações. Isso totaliza mais 10.000 estudantes, né? Então, nós estamos falando aqui de 10, mais 20, mais 2.000 professores, mais 2.000 técnicos, mais os terceirizados. Nós estamos falando aí de 40 e poucas mil pessoas envolvidas na UFG a cada dia. Dá um município razoável de Goiás aí, né, Jarbas?
Se fosse pegar número de eleitor, aí estava entre os primeiros, né? Então, ciência e tecnologia, vamos lá. Então, essas frases aqui, eu acho que vale a pena a gente repeti-las aqui, ó. Hoje, mais do que em qualquer outra época, a ciência é a plataforma da tecnologia, consequentemente da inovação tecnológica, principalmente aquela de natureza disruptiva. Bom, qual a importância dessa frase aqui? Quem olha o sistema de ciência, tecnologia e inovação de fora, de longe, acha que o que a gente tem de facilidades hoje tecnológicas, elas vêm de pesquisas voltadas para desenvolver esses objetos que a gente usa. E absolutamente não é nada disso, né? Desenvolver uma câmera dessa, ou um smartphone desse, ou um notebook desse, ou o que quer que seja, é a parte mais fácil, né, do processo de ciência, porque ela está calcada nas descobertas de base que tem por trás disso, né? Então, os saltos tecnológicos só são possíveis com muita ciência. E, às vezes, as pessoas ficam com esse caminho fácil. Não, a universidade tem que estar aí para pesquisar, para resolver esse problema ou aquele. É para resolver esse problema ou aquele também. Mas, se por trás disso você não tiver muita ciência, você não consegue dar os saltos que precisam ser dados. E esse é um equívoco que a gente escuta o tempo inteiro no país, tentando colocar ciência de um lado e tecnologia de outro, né? A tecnologia só avança se ela tiver o lastro da ciência, né? Quando a gente pega um smartphone aí, eu falava muito isso naquelas palestras que a gente fez lá no ano passado, né? Você pega um smartphone, você tem um dispositivo lá de GPS, que é uma tecnologia de guerra, né? Pensada para outra aplicação e que virou o que o Steve Jobs fez foi juntar um monte de ciência muito avançada, com muito investimento público por trás, e transformou num dispositivo que facilita nossas vidas. Mas, se não tivesse um investimento em ciência por trás, né, e eu acho que esse é um equívoco, né, se o Brasil quer se tornar uma nação realmente soberana, o investimento em ciência é fundamental, né? Não se chega na vacina do coronavírus sem conhecer o sequenciamento do vírus, sem conhecer as interações do vírus com outros organismos e uma série de coisas que só com muita ciência que você consegue fazer. Então, se a gente quer avançar mesmo, nós temos que cuidar da ciência, né? Então, esse equívoco, né? E aí, assim, a gente nem de longe querendo politizar essa discussão, mas quando a gente olha para o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, para o Ministério da Educação, a gente tem vontade de chorar. Porque tudo que o Brasil construiu em 20 anos, e aí, olha o que eu estou falando, 20 anos, né? Não estou falando de governo A, B ou C, 20 anos a gente teve muitos governos diferentes, 20 nada, né? A política de ciência e tecnologia vem mais ou menos dos anos 80, né, Gisele? 40 anos que fizeram o Brasil crescer como um player da ciência mundial. Tudo pode desmoronar porque a gente vê o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia em queda. Então, e essas pessoas, esse amadurecimento que a gente tem hoje, que a gente vai dar alguns exemplos aqui da UFG, não é fruto de ontem, né? Nem de 5 anos atrás. É de um investimento razoável por muito tempo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Para a gente hoje é muito fácil falar, né? A UFG tem 1.800 doutores. Eu não sou tão velho assim, né? Nós somos mais ou menos da mesma idade. Eu formei em 84, você formou em 84. Pois é, então eu entrei na universidade em 81. Eu formei comecinho de 85, né? Mas meu curso era menor que o seu, né? Agronomia era um ano a menos. Então, quando eu era aluno de graduação, eu gosto de falar dessa história, eu não tive aula com nenhum professor
que tinha doutorado. Nenhum. Tinha doutores na UFG, mas esses doutores eram raríssimos. Hoje, um aluno que faz o mesmo curso que eu, capaz que ele não tem aula com nenhum professor que não seja doutor. Olha a diferença do que aconteceu dos anos 80 para cá, né? Isso muda tudo. Precisa ter doutorado para ser professor de ensino superior? Claro que não, né? Mas para ser professor de universidade precisa, porque a universidade não é só ensino. Então é um investimento que o Brasil fez e que a gente está preocupado com o que vai acontecer, né? Porque a gente já começa, né? Nós já tivemos um caso aqui na UFG recente. Um professor nosso foi embora para o Canadá. Espero que fique por aí, né? Mas por quê? Porque os caras estão na fronteira do conhecimento, o mundo descobre e vai querer levar, né? E aí, o que vai ser de nós, né? Então, o investimento tem que ser contínuo e persistente. E aí, mostra o equívoco do Brasil, né? E aí eu sempre falo, né? Eu falei, né? Vai dar a palavra, a gente vai ligando uma coisa na outra e um país com essa dimensão que o Brasil tem, né? Com essa condição climática que o Brasil tem para qualquer coisa, né? Com o tamanho dessa população e o tamanho da economia, é vergonhoso a gente abrir o jornal ontem e ver que o Brasil, que já foi a 7ª economia do mundo, é a 12ª agora. É uma vergonha a gente não ser a 3ª. Da 3ª para chegar na 1ª, eu acho que a disputa com os Estados Unidos e China é mais pesada. Daí para trás não tem ninguém para ficar na frente da gente. Ninguém. Não tem Alemanha, não tem França, não tem Japão, não tem ninguém que possa competir conosco de verdade. Se a gente cuidasse disso que a gente está falando. E olha aqui. Porcentagem do PIB que esses países investem em pesquisa e desenvolvimento. Alguém tem dúvida por que a Coreia é o que é? Japão, Alemanha, Estados Unidos, China. E aqui o Brasil, que está muito atrás, né, em pesquisa e desenvolvimento, e continua investindo um percentual muito menor do que os outros. Tem jeito de a gente ganhar essa guerra, se não mudar essa curva aqui? Não tem jeito da gente ganhar essa guerra se a gente não mudar essa curva de investimento em percentual do PIB. Aí, quando foi aquela primeira fala minha aqui, né? A gente tem uma legislação boa, nós temos agências importantes, né? Nós temos uma FINEP que é extraordinária, né? Você conheceu lá o nosso parque tecnológico, um dos laboratórios lá, que é o CRTI, construído com recursos da FINEP. Nós temos um CNPq que apoia os pesquisadores, nós temos uma CAPES que apoia a pós-graduação, nós temos as fundações de amparo à pesquisa, né, do Estado, dos estados, né? O melhor exemplo é a FAPESP, né? Depois FAPEMIG. Então a gente tem estrutura para dar vazão a isso, né? Nós temos um sistema de universidade pública que eu diria que não é porque eu sou presidente da Andifes, não, viu? Que eu atualmente estou na presidente da Andifes. É o melhor sistema de universidade do mundo. Não tem um sistema igual ao nosso, com 69 universidades distribuídas em todas as unidades da federação, com 330 campos distribuídos no país, com gente qualificada em todos eles, com laboratório, e a gente não vê uma política para aproveitar isso. E, como não vê política, a gente vai atrás, e a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, temos um sistema muito forte e único. Em lugar nenhum do mundo tem universidade federal distribuída igual a gente. Com tanta gente... E assim, na Andifes, essa é a minha bandeira lá. É 1 ano só de gestão, mas nós vamos trabalhar muito para criar um sistema federal onde a gente coopere, e aí por isso que eu falei que a gente tem muito que aprender, coopere efetivamente para que a gente avance mais rápido. Porque são, como eu disse, 69
com mais de 100 mil professores, com 1.200.000 estudantes, com quase 100 mil técnicos, né? Com 70% praticamente da oferta de pós-graduação estrito sensu do país, de mestrado e doutorado, está nesse sistema. Como que um governo não enxerga isso e não põe isso para resolver o problema do Brasil, né? Esse povo resolve o problema do Brasil, pode ter certeza. A pesquisa, 95% da pesquisa científica brasileira vem de universidades públicas, né? E aí, claro, eu falei das federais, mas temos as estaduais, especialmente as paulistas, um pouco as paranaenses, temos a UERJ no Rio de Janeiro, é extraordinária, a gente tem bons exemplos fora do sistema federal também. E com isso, a gente chegou a ocupar a 14ª posição na produção científica global. Então, o Brasil, essa trajetória meteórica do Brasil para chegar nessa posição. E a gente ia subir muito mais. Já caímos um pouquinho, né? Já fomos 13º, já começamos a cair por falta de investimento. A gente estava numa trajetória que a gente ia chegar no topo aqui também, né? Institutos, centros e empresas públicas de pesquisa e desenvolvimento de nível internacional. Volta e meia, nossa ciência se destaca no mundo aí como uma ciência de primeiro mundo, né? E é por isso que tentam se atrair os nossos cérebros para lá também. E aí a produção científica mundial, né? O Brasil aqui na 14ª posição, né? E claro que aqui a diferença é muito grande, né? China passou dos Estados Unidos. Pois é, porque investe, né? 680 mil artigos por ano, 678 mil. A gente, de novo, a gente tinha que estar brigando aqui, ó. Nós estamos com 80 e poucos aqui, ó, a gente tinha que estar brigando aqui, na faixa dos 180, 200. E temos potencial para isso, né, Gisele? Tranquilamente, temos potencial para isso, né? Mas, infelizmente, a gente vive nessa... As universidades parecem que viraram adversárias, né? Parece que a universidade, como se tivesse lá sei lá o que eles pensam que é a universidade, né? É aquelas fotos que aparecem por aí, né? Que só tem gente pelado, que tem gente que não faz nada e, infelizmente, é isso que a gente vê. Aqui mostra o UFG. Como eu falei, a gente entra muito tardiamente nessa disputa, né? Que na verdade não é uma disputa, né? Eu defendo, porque uma das críticas que a gente sofre é justamente essa, né? Por que não tem uma universidade brasileira que ganhou um prêmio Nobel? Por que não tem uma universidade brasileira no ranking do New York Times lá e outros rankings, o ranking de Xangai e outros assim, né? Muito fácil explicar isso, né? Primeiro, porque a universidade brasileira é neném, né? Enquanto que no resto do mundo a universidade tem 1000 anos, a nossa mais velha não tem 100, né? Então a nossa universidade é criança ainda. Mas não é só por isso, não. Porque na China a gente tem universidades novas que despontaram. Mas é o descaso, né? A falta de investimento consequente nas universidades por longo tempo, né? Tivemos um período pequeno, onde tivemos mais investimento, as respostas estão saindo agora, mas a gente comemora as respostas de agora, mas as respostas de agora foram construídas 10 anos atrás. Daqui 10 anos, como é que vai estar? Se continuar do jeito que está, né? Eu falo isso porque quando a gente vê o papel que as universidades públicas têm no país, que é muito diferente, aí quando a gente compara os rankings, Harvard, não sei o quê. Harvard é uma universidadezinha que é pouco maior do que meia dúzia de institutos nossos reunidos, né? Que não tem hospital universitário, que não tem uma série de coisas que a universidade pública hoje tem a responsabilidade de fazer, né? Nós temos um papel na sociedade muito além da pesquisa. Então, é uma universidade que tem aí 3, 5, 10 mil estudantes, né? As nossas universidades têm, a UFRJ tem 70 mil estudantes, 80 mil estudantes. É muito diferente, essa comparação é muito desigual. Mas eu falo o seguinte, quando a gente olha o ranking com outro olhar, o Brasil é um dos países que tem mais universidades ranqueadas.
Eu prefiro 1000 vezes ter mais universidades no ranking do que ter a primeira do ranking. É muito mais importante porque a gente faz o Brasil crescer por igual, né? Seria muito fácil. Vamos focar aqui, pegar uma universidade pequena, tipo Lavras ou Viçosa, e vamos botar no ranking. Fácil. A gente põe, né? Mas e aí? E o resto do Brasil? Né? É melhor ter um sistema como a gente tem, senão a gente não estava aqui, né? Se não tivesse a UFG, nós não estávamos aqui agora. Né? Estaria lá na USP, só ela fazendo isso e algumas outras, né? Então aqui, ó, quando a gente olha aqui, na produção nesse período, a UFG aparece aqui. E se a gente olha daqui para cima, vocês vão ver que é o eixo sul-sudeste, tirando aqui, ó, Pernambuco, Ceará, UNB, acabou. Né? Nós somos a terceira tirando o lugar onde se despejou dinheiro historicamente do Brasil, que foi no sul e no sudeste, né? Mas a gente não está competindo com eles, não. Nós estamos seguindo o nosso caminho aqui, mas é só para as pessoas entenderem por que a gente não está aqui mais na ponta, né? Porque esse pessoal sempre teve muito mais condições do que a gente. Bom, acho que eu já respondi essas perguntas todas, né, Gisele? Maior regularidade de investimentos, maior colaboração entre universidades e empresas, por isso nós estamos aqui, e maior confiança na capacidade técnica e científica do país. Aí eu vou dar um exemplo, que eu acho que a gente está quebrando isso, né? Até muito pouco tempo, no estado de Goiás aqui, nós tivemos um exemplo, inclusive, nesse governo, que vai buscar, fora daqui, a competência para resolver os problemas daqui. E nesse governo eles se deram muito mal com isso, por sinal, porque quem foi escolhido veio atrás da UFG, dos nossos pesquisadores, para desenvolver o serviço para que eles foram contratados. Então, essa coisa nossa de não valorizar assim, a inteligência que tá aqui é muito grave. Então, as consultorias, todas de fora, não precisa, gente, a consultoria está aqui. Não estou falando da UFG, não. Estou falando do IFG, do IF Goiano, da UEG, da PUC, da Univangélica. Tem muita gente competente em qualquer área. Quando a gente não dá conta de fazer sozinho, a gente se une a eles e faz. E aqui, o Brasil, né, com tudo isso, né, com todo esse descaso, aparece aqui na 11ª posição em publicação científica sobre Covid. Né? Então, isso aqui é um exemplo da resiliência mesmo. Né? Porque, como eu disse, se a gente fosse olhar para os orçamentos que a gente tem, isso aqui era nada. Né? Estímulo zero para fazer qualquer coisa. E aqui estamos brigando com a França. Ó. Quantos artigos de diferença da França aqui? Para a França aqui, menos de 100. Ó. Não, 102. 103. Né? Então, a gente pode, isso que eu quero dizer, a gente pode. E eu vou dar um exemplo bem bacana disso daqui, agora, acho que não sei se ele vai aparecer aqui, e aqui de novo, aí falando da UFG, né? Aparece aqui, produção científica sobre Covid, 22º aqui. Isso, dados de agora, né, Gisele? Com tanta coisa que tem no forno aqui, eu acho que esse quadro muda rápido. Então, só alguns exemplos, né, que eu acho que essa contribuição, é claro, que o que moveu as pessoas nessa pandemia, é claro que primeiro foi a solidariedade. Né? Eu falo para vocês que eu mesmo fiquei extremamente impressionado com a vontade das pessoas e a disposição das pessoas de enfrentamento dessas coisas. Eu lembro, Gisele, eu nunca vou esquecer na minha vida aquela reunião que nós fizemos no saguão lá do centro de eventos. Quem já foi lá nas formaturas sabe, a gente já estava pandemia, devia ser ali 20 de março, por aí, 20 e pouco. Eu e Gisele conversamos, assim, vamos chamar uma meia dúzia de professores que a gente acha que tem disposição e competência para atuar em alguma coisa da Covid. Nós chamamos, né? Acabou que a lista cresceu um pouquinho, tinha umas 20 pessoas lá aquele dia. Da reunião, a gente saiu com
mais de 100 pessoas envolvidas. Não, mas tem fulano, tem fulano, tem... Isso que a gente estimulou. E o que aconteceu sem a gente precisar fazer nada? E aí, Luiz, eu gosto de ilustrar algumas coisas aqui, ó. Imagina a situação que a gente estava, né? Nós estávamos numa crise de EPI. A lógica da produção mundial de determinados itens, ela usou a lógica aí de produção em larga escala, de utilização de mão de obra, disponibilidade de matéria-prima, e fez com que tudo isso se concentrasse na China. Todo mundo acompanhou, você não achava uma máscarazinha dessa que eu estou usando aqui para comprar. Não achava nem as mais simplesinhas de TNT, não se achava para comprar. Por quê? Porque isso tudo vinha da China. E aí, imediatamente, nossa Faculdade de Artes Visuais, no curso de moda, junto com a Faculdade de Enfermagem, improvisou uma planta piloto e a gente começou a produzir. Por quê? A UFG vai produzir isso? Não. A UFG criou um modelo que a gente replicou pelo estado inteiro e deu vazão para isso. Ou seja, o efeito multiplicador a partir do conhecimento das pessoas que estavam lá. Mas o grande exemplo foi isso aqui, né? Aqueles face shields. Esse aqui foi um dos que liderou. Não tinha um desespero em Goiânia dos hospitais de alta complexidade, públicos, privados, pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente desenvolveu lá o protótipozinho do face shield. E aí que foi bacana. A partir do nosso laboratório de prototipagem, a gente começou a produzir. E começou a produzir em rede. Eu imagino que alguém aqui pode ter colocado sua impressora 3D para produzir na nossa rede. Então, a gente fez uma rede em Goiânia, e naquele primeiro mês de pandemia, a gente produziu os face shields, que era a mercadoria mais escassa para o pessoal da saúde. A gente produziu e entregou, até normalizar a produção, passou tudo por lá, pelo nosso laboratório, com a nossa máquina de corte a laser e com as nossas impressoras 3D, mais uma rede que foi fomentada por nós, mas principalmente pela liderança de quem estava lá na linha de frente produzindo isso. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos. Será? Aí começam as interrogações, né? Será que a gente vai ter que ficar dependente, continuar dependente da China para produzir esse tipo de coisa? Ou será que a partir desse exemplo vão começar a brotar aqui empresas, startups, com soluções muito melhores, inclusive, do que a gente tem hoje, a partir dessa experiência? Os respiradores, que foi o outro drama que tomou conta de todo mundo, né? De repente, uma pessoa da Secretaria do Estado de Saúde ligou para um professor nosso, o professor Rodrigo, lá da Engenharia Mecânica, e disse, olha, tem uns ventiladores pulmonares estragados aqui, será que não tem jeito de recuperar, não? Isso aqui é o bacana, sabe? Gente que nunca tinha visto isso na vida, de repente, se deparou com isso, se associou com algumas outras pessoas da universidade e de fora da universidade. O resultado que a gente recuperou junto com o Senai, já estamos chegando perto de 150 respiradores. Um hospital foi de Águas Lindas ou de Lusiânia? Funcionou com os nossos respiradores que nós recuperamos. Águas Lindas, né? Na UFG, né? Então, nesse momento de crise, né, assim, a expertise, a competência instalada se mostra muito efetiva. Além de desenvolver um respirador novo, que está prontinho para fabricar. A SciTech está interessada nesse respirador que foi desenvolvido aqui, né? Então, só para dizer assim, o potencial que está aí e que a gente precisa fazer isso, colocar isso a serviço, né?
E a testagem, né? Nós tivemos aqui várias frentes também. Uma foi utilizar os nossos laboratórios de análises clínicas que não estavam preparados para isso, mas, de repente, os equipamentos que estavam na agronomia, na veterinária, espalhados, todo mundo disponibilizou, estabeleceu-se o protocolo e a gente ofereceu para o Estado uma capacidade de testagem que não tinha em Goiânia naquele momento. Claro que depois os outros laboratórios se organizaram e começaram a fazer. Mas o teste do PCR foi decisivo também, isso. E isso que foi bacana, sabe? Essa junção de gente das mais diferentes áreas, porque, de novo eu falo, né? A ciência que está por trás disso, não é, a tecnologia. Mas a grande novidade aqui foi um trabalho da professora nossa do Instituto de Química, que trabalha com uma técnica chamada LAMP, que essa técnica ela é muito similar à técnica do PCR, né, que sequencia e identifica a cadeia do vírus de DNA. O princípio é o mesmo, só que usa um outro reagente e uma via muito mais rápida. Hoje, ela está com o teste pronto, redondo, que ela diagnostica COVID com 100% de correspondência com PCR. Isso já vários testes. Semana passada nós testamos o pessoal da PRF. Em 20 minutos, com a saliva, ela consegue identificar a COVID com 20 minutos e um aquecedor, só isso, né? Um tubinho. Mas tem uma coisa muito mais sofisticada vindo por aí, né, Gisele? Que é uma plaquinha, que a gente chama lá de chip, onde você vai pingar uma gota lá, essa gotinha vai percorrer microcanais, reagir com a substância e instantaneamente dar o resultado. Então, onde eu falo que essa professora estava pronta, ela não mexia com isso, nada disso. Mas ela mexia com a técnica e ela ligou a técnica com essa questão e deu essa solução aí. Qual é a margem de segurança? Hã? Margem de segurança. Desse teste? Bom, eu não sei, ela vai dizer, mas ela foi calibrando isso ao longo do tempo. As últimas testagens, a correspondência é 100%. Ela fez com o pessoal da CMTC, da Comurg e agora da PRF. Ela ia fazer com o pessoal da 44 também, né? Essa semana, agora eu esqueci. Mas tem um outro grupo, mas não é da 44, não. Um outro grupo que está fazendo essa semana e o outro na semana que vem. É claro que uma empresa vai chegar e vai transformar isso num negócio. A UFG não é o negócio dela produzir kit para vender. Não é o nosso negócio, né? Isso vai ser passado, logicamente, com a proteção intelectual, com tudo que deve. Temos os acordos todos prontos, né, para que alguém explore isso. E é mais do que lógico, porque a gente tem que começar a preocupar com outros problemas que ainda não existem. Nós não vamos ficar nessa de... Não, resolveu, acabou, né? Vamos para frente, temos outras coisas para pensar. Pegamos um andar do nosso prédio novo, lá do HC, né, que deu muito ciúme no pessoal do prédio velho, que estava doido para estrear o prédio, mas aí a gente bancou e emprestou, está lá. O HC novo tem 2 andares lá como paciente de Covid, no auge aí foi importante. Tivemos ações com comunidades vulneráveis, população de rua, imigrantes. E os estudos para acompanhamento da evolução dos casos da doença, né, que deu tanta polêmica aí, mas cada dia mostra que a gente estava certo em todas as projeções que foram feitas lá pelos nossos pesquisadores. Bom, aí, vou ver se eu ando mais rápido aqui para a gente... Aqui é o Parque Tecnológico da Samambaia. Essa foto aqui já está velha, né, Gisele? Isso aqui já está pronto, isso aqui é a FUNAP. Não tem jeito, cada dia uma coisa nova, ainda bem. Mas aqui, esse aqui é o CRTI, que é o primeiro prédio. Aqui nós temos uma área aqui, mais na frente ela aparece ali, mas uma área de 18 hectares. Aqui está a reitoria, aqui é a engenharia mecânica, aqui é a reitoria. É bem ali do lado, né? Aqui é aquela fábrica da Hipermarcas, né?
Então, ali no Campus 2, a gente reservou uma área de 18 hectares, que é o Parque Tecnológico Samambaia, que está em pleno vapor, está andando bastante. O CRTI é o primeiro laboratório, ele está aqui mais na frente do slide, eu não vou falar. E aqui a gente trabalha, né, e a gente começa a ver as coisas que a gente pode fazer juntos, né? A cooperativa atua em tudo quanto é lugar, né? Com biotecnologia, com fármacos, com alimentos, com energia renovável, com tecnologia de informação e comunicação, construção civil, mineração. Tudo isso, nós não estamos falando de coisas que a gente pode trabalhar, não. Coisa que a gente trabalha efetivamente, que temos resposta e aceitamos desafios em qualquer dessas áreas aí para trabalhar. Então, essa aqui é a planta do parque. Como eu disse, a área de mais ou menos 18 hectares. Né? Aqui é o prédio principal. Hoje o principal, né, o primeiro é esse aqui, mas o Gesiel levou uma pró-reitoria lá para dentro, esse aqui passou a ser o principal. Né? A pró-reitoria que o professor Gesiel está à frente fica aqui nesse prédio. A agência de inovação. O IP vale a pena, gente, acho que ele está aqui também, né? Eu vou falar dele mais para frente. O nosso centro de empreendedorismo e o laboratório de computação de alto desempenho. Tudo está aqui nesse prédio. A nossa fundação, que é a FUNAP, Fundação de Apoio à Pesquisa, está terminando a sua sede aqui, ela funciona lá perto da reitoria, mas ela vem para o parque. Aqui é o lugar que vai ser feito o do Cândido, né? É um centro de informação e gestão na área da saúde. O Ministério da Saúde identificou na UFG um grupo de pesquisa muito forte na área de gestão e hoje toda a formação em gestão de saúde e de informação na saúde está vindo para a UFG, graças a essa turma de lá que puxou isso. Temos um laboratório de tecnologia farmacêutica aqui muito grande, né, que já opera junto com as empresas do setor. E nós estamos aguardando tem duas coisas aprovadas aqui, né, Gesiel? Nós aprovamos, ainda no governo do Marconi, Zé Elton, num projeto da FAPEG, a infraestrutura para essa área aqui. E agora a gente acertou com o prefeito Íris também a infraestrutura para essa área aqui. Nenhuma das duas aconteceu ainda. Mas aqui é o lugar das empresas, o Luiz. Essa rua aqui são as projeções de prédios de 1.000 metros quadrados cada um, que podem ter até 3 ou 4 pavimentos. 4 pavimentos do aeroporto, E aqui vão sediar as empresas. Aqui, nesse prédio, nós já temos empresas sediadas aqui. Temos tanto empresas incubadas como empresas mesmo já funcionando. Aí as empresas que vão construir o prédio? Aí sim, nós vamos fazer a gente vai fazer estrutura viária, de energia e tal. E aí as empresas, mas a gente tem vários modelos. Inclusive, a gente pode pensar nisso também. Mas uma alternativa aqui é a seguinte: a gente faz uma chamada pública para a cessão dessa área, já temos os documentos prontos, para a empresa vir se instalar e tem a permissão de ficar por quantos anos, Gesiel? 40, mais renovável. É 40? Ah, tá. A empresa instala aí e fica 40 anos. Ela constrói tudo por conta dela. Depois de 40 anos, a construção é do UFG, mas pode ser renovado. Eu quero renovar pelo menos umas 3 empresas lá. Assim, 40, mais 40, mais 40. Assinar o contrato pelo menos umas 3. Hã? 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de estar lá, porque se fala muito aqui em Goiânia de montar um parque tecnológico, e já está pronto. Bem avançado. É isso aí da propaganda mesmo dos candidatos. Agora aqui, pode, por exemplo, né, vamos pensar se alguma empresa cooperativa quer montar aqui uma estrutura para locar espaços, também é um modelo que a gente está aberto para fazer. A gente vai tentar construir alguns com a gente, mas aí para a gente fica muito pesado, a gente tem que investir em todas as pontas, né? Mas a ideia é aqui tanto empresas se instalarem ou uma incorporadora vir
no parque lá de Belo Horizonte tem uma experiência dessa. Uma incorporadora vem, constrói o prédio e... Porque qual que é a vantagem de estar aqui? É estar aqui, né? Essa parte de cá do parque são só centros tecnológicos da UFG que tem relação para fora. Então, esse Farmatec, né? Aqui, e tem outros previstos para virem para cá. E o resto da universidade toda, tirando essa parte da praça, está de cá, né? Está de cá, né? Está de cá. Né? São mais 400 hectares aqui de prédios que está cheio de gente, né? Estudante e tudo. Então, estar próximo é muito interessante, porque as coisas vão fluir muito mais facilmente, né? Esse é o CRTI, que é um centro multiusuário, ou seja, os laboratórios estão aqui, não são de um pesquisador, eles servem a qualquer pesquisador, inclusive de fora da UFG. Multi-institucional, porque a gente tem uma parceria aqui com as outras universidades, com a FAPEG, com a FIEG, FAEG, então todos estão aqui junto conosco nesse CRTI. Ele hoje tem uma capacidade de fazer análises complexas, Luiz, que, modéstia às favas, né, poucos lugares no Brasil faz o que a gente faz aqui, poucos. O Jarbas viu lá a complexidade e a sofisticação de microscópio eletrônico, sondas e... As empresas usam lá, se elas querem pesquisar alguma coisa, elas levam pesquisadores ou usam da UFG? Dos dois jeitos. Pode uma empresa, por exemplo, o primeiro exemplo que me ocorreu aqui, mas o Gesiel pode ilustrar com mais exemplos. O pessoal da Polícia Federal estava com pedras preciosas supostamente contrabandeadas e precisava, a partir do exame da pedra, saber de onde que elas vinham. O perito ficou lá na sala com os nossos técnicos fazendo as análises e consegue identificar, né, por características da composição, do formato, da composição química e tudo, de onde que era. Ou seja, desde investigação, tipo CSI, né, a problemas rotineiros de indústrias aqui, o pesquisador, pessoal, na área de mineração, por exemplo, é muito comum ter alguém da Petrobras ou ter alguém daquelas empresas lá de Catalão usando esses equipamentos aqui, claro que com orientação, junto com a gente. E é claro que essas análises são cobradas, né? Porque a gente tem que manter isso aqui. Os técnicos eles têm que pagar a hora lá. Sim, sim. Mas não são análises rotineiras, não é aquele negócio do cara ir lá com uma amostra de solo para saber se precisa de calcário ou não, né? É análise ultra sofisticada que só um ferramental desse que a gente tem lá. Vou dar uma ideia de números aqui. Aqui dentro tem aproximadamente, não, esse número já está velho, eu vou atualizar. Deve estar chegando perto, Gesiel me corrija, por favor, de 50 milhões de reais de equipamentos aqui dentro. Porque está chegando aquele microscópio novo, vai chegar perto de 50 milhões investidos aqui com equipamentos para fazer essas coisas mais sofisticadas. Ixi, não, aí... O que aconteceu aqui, Gisele? Ok. Essa coisa aqui, Luiz, eu acho que é uma das coisas mais geniais que a gente tem lá. Isso aqui é um conjunto de... E aqui também a gente foi para o lado do Cerrado, mas isso aqui foi porque uma pessoa lá teve uma sacada muito legal e chamou de IP, né? Ideias, prototipagem e empreendedorismo. E acabou virando a nossa árvore do Cerrado. Mas aqui é um conjunto de equipamentos, de uso livre também, mas equipamentos de fabricação. Aqui você tem... Foi aqui que foi feito os face shields. Você tem impressora 3D, você tem máquina de corte a laser,
você tem uma prototipadora de circuito impresso para fazer componentes eletrônicos, você tem torno, fresa, enfim. É uma oficina sofisticadíssima, aberta para quem quiser usar. Aí a ideia aqui, né, é que nesse espaço, alguém que tem uma ideia vá lá desenvolver, encontre lá um aluno do design, ou um aluno da engenharia mecânica, ou um estudante lá, e dali nasce uma ideia, cria-se um protótipo, e daí vira uma startup e faça o que acontecer. Então, isso aqui é a versão goiana, né, do Piqui mesmo, dos Fab Labs lá do MIT, que são muito famosos. O nosso é bem melhor que o deles. Viu? O Major Vitor Hugo chegou lá esses dias, né, já fui lá 2 vezes. Eu fui lá no Imperial College de Londres para ver um negócio desse e voltei falando desse negócio. O de vocês aqui está muito melhor do que o deles. Ele falou, não foi nem a gente. Hã? Estava. 2 ministros. O da Educação e o da Ciência e Tecnologia. A semana foi o da Ciência e Tecnologia. Então, o IP é um espaço de cowork, como vocês têm aqui, só que de fabricação. Né? E a gente tem lá, lógico, as pessoas que cuidam dos equipamentos e que orientam, mas ele é aberto a qualquer pessoa da sociedade, não da universidade só. Qualquer um pode chegar lá e ter acesso. Claro que tem que agendar, tem que pagar os suprimentos, né? Porque tudo... Mas eu quero fazer, esse exemplo, como é que chama? Ah. Eu teria que levar matéria-prima para industrializar, se fosse o caso. Se você estivesse querendo fazer. Eu teria que levar a matéria-prima e pagar a hora dos operadores lá. Nesse caso aí da pandemia, isso tudo ficou 0,800. Foi tudo na cooperação. A gente teve gente que doou o acetato, teve gente, foi tudo na faixa. Em épocas normais, Gesiel. Tem 2 modalidades. Se o senhor for pequeno ou médio empresário, Um pouquinho aqui, senão sufoca. ou se for estudante ou um inventor individual, e o senhor quer ir lá desenvolver algum componente, por exemplo, essa peça, o senhor quer um novo modelo para fabricar, o senhor vai lá, o senhor vai pagar só o insumo. Não vai pagar a hora técnica, não paga só o insumo. E veja, isso está extensivo com a colaboração com o SEBRAE até pequena e microempresa. Agora, se é uma empresa estabelecida, etc., ela vai, fazemos também, só que aí ela vai pagar o custo daquele serviço. E temos feito para a empresa, temos feito para pequeno empreendedor, para startup, desde design joia, até desenvolver um protótipo, por exemplo, para aquela empresa de transportes lá de Aparecida, né, o desenvolvimento de modelos para componentes dos pré-montados da célula, prótese dentária. de prótese dentária. Assim, Luiz, já fica aqui o convite para marcar uma agenda com essa turma toda aqui, lá no parque, para conhecer as potencialidades. Porque eles enxergando lá... Eu nem sabia que existia um negócio desse, né? Pois é. Não, vocês vão ver lá, a gente marca um dia com tudo isso operando, vale muito a pena. Isso está certo, senhor, eles precisavam de melhorar, era um negócio simples. Tem coisa complicada e tem a simples. Eles precisavam de desenvolver uma caixa de disjuntor para um sistema pré-moldado que eles estavam vendendo. Mas precisava ajustar o tamanho para caber todos os disjuntores e o espaço que ele tinha disponível. Se ele fosse mandar fazer isso no método tradicional, ele ia mandar fazer a forma, injetar, e aí com isso ele ia gastar, sei lá, 15, 20 mil. Aí ele foi lá, levou o modelo, fizemos a caixa, eles testaram, não está boa, tem que corrigir. Aí fizemos outra, agora essa está boa. Isso na impressora 3D. Na impressora 3D. Excelente. Então, esse é o IP. Né? É uma das joias da coroa, vamos dizer assim. Aqui é um exemplo mais antigo, né? Porque às vezes a gente fica falando de coisa que nós estamos fazendo agora, mas vamos falar de coisa antiga. Desde 89, e aí, de novo, eu tenho que dar uma alfinetada nos políticos que fazem bobagens muito grandes, né?
presidente Collor, lá em 89, o que ele fez? Ele acabou com a estrutura de pesquisa de cana no país. Imagina, 89, o Proálcool tinha 10 anos. Ele acabou com a pesquisa em cana. Disse que aquilo não precisava. Acabou com o Plano-Açúcar, acabou com o IAA. E o Plano-Açúcar era responsável pelo desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar para novas variedades adaptadas ao Brasil, né, e tal. O que aconteceu naquela época? 5 universidades federais, a UFG não era uma delas na época, resolveram assumir os restos do Plano-Açúcar. Os restos mesmo, né? Resto de sedes, de equipamentos e o pessoal. Naquela época, conseguiu incorporar esse pessoal como técnicos da universidade e tal. E essa turma, espalhada nessas 5 universidades, resolveu, não vamos deixar o Plano-Açúcar morrer. E aí, os 5 reitores da época criaram essa coisa aqui que chama RIDESA, Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro. Vou dar só 2 números que ilustram bem. Naquela época, a área plantada de cana do Brasil devia ser quase 10 vezes menor do que a que é de hoje, e as variedades do Plano-Açúcar ocupavam mais ou menos 25% das áreas. As outras variedades eram importadas, da Argentina, da Índia e tal. Hoje, com a área de cana 10 vezes maior, essa rede de universidades, e aí eu vou contar como é que ela opera, para você ver que é uma coisa bem interessante, ela é responsável por 70% da área plantada de cana do Brasil. Ou seja, a cultura da cana no Brasil hoje depende da pesquisa dessas 10 universidades. Sabe como é que ela funciona? Em parceria com as empresas. As empresas pagam mensalmente para a gente fazer a pesquisa, agora eu estou falando a gente porque a UFG agora faz parte, é uma das 10 universidades, e essas empresas têm acesso às nossas variedades de cana, e como elas contribuem com o desenvolvimento, elas são isentas do royalty. Então, a parceria público-privada de 30 anos, que não tem jeito de ser sucesso maior, né? Hoje, se a gente tem álcool na bomba aí, muito é por conta dessa pesquisa de cana feita nas universidades. Então, não é uma coisa nova para nós trabalhar com a empresa. Mas, assim, isso é um caso de sucesso extraordinário, como tem outros, mas esse eu acho que vale a pena. Esse aqui, acho que é melhor o Gesiel falar, né? Esse negócio aqui, eu falei tanto naquelas palestras nossas, né, Jarbas? Foi um cristal que esse pessoal da física e da química descobriu, aqui fazendo uma pesquisa com outra coisa, né, Gesiel? E aí onde eu falo da ciência, né? Eles estavam pesquisando o quê, Gesiel? Podia explicar rapidamente. Eles estavam fabricando esses cristais, é uma molécula orgânica com um metal, visando aplicações disso, eventualmente, como materiais com aplicação biológica, farmacológica. Aí um dia pegaram desse cristal, fizeram uma medida lá no equipamento no Instituto de Física e viram que ele podia converter luz com uma eficiência extremamente alta, né, que poderia, então, um candidato a substituir os LEDs e mesmo os OLEDs, né, que são LEDs orgânicos, com uma eficiência muito maior. Isso tem uma patente internacional registrada e a negociação com uma empresa para agora tentar escalar isso e converter isso em vender para a Samsung. Para a Samsung e para todas as outras. Né? Você imagina, Luiz, olha o que isso representa, olha. Em relação ao consumo, aos OLEDs 50, aos LEDs, que são os mais comuns do nosso dia a dia, 75%, né, de conversão, com um produto que não contamina, igual os outros, com muito mais eficiência e muito mais barato. Isso pode ser a revolução, daqui a alguns anos nós vamos estar usando... Esses royalties aí, não pode dar independência financeira da UFG, né? Não, assim, esses royalties vão vir para a UFG, porque a gente tomou todos os cuidados de registro, de patente e tal. Mas no mundo, Luiz, as universidades são responsáveis pelas maiores tecnologias do mundo, são das universidades. E aí,
Harvard, enfim, o mundo inteiro, as grandes universidades. A receita de royalties para elas representa, na maior parte dos casos, menos de 10% do custo. É importante, né? É importante, sim, é um dinheiro que é bem-vindo, mas como da descoberta aqui até o produto, você tem uma cadeia grande, o royalty não é significativo o suficiente. Mas é estratégico ter isso. É o Estado que tem que investir, né? Mas isso ajuda, sim, vai ajudar, mas não para resolver o problema. Né, Gisele? Por exemplo, no contrato que nós temos com essa empresa que nós nos associamos para fazer esse registro e o licenciamento. Então, nós temos 50% dos ganhos econômicos. Só que isso em relação a essa patente do desenvolvimento do produto, do cristal. Só que esse cristal, ele vai ter que passar por inúmeros processos e mais investimento até, eventualmente, isso é uma promessa, isso tudo é promessa. Fantástica, né? E Mas é uma promessa. Mas tem que se tornar o produto. Até se tornar o produto, Ele vai diluindo na cadeia, né? exatamente, Vai. vai se diluindo na cadeia. E os estudos mostram o seguinte: o valor que você tem que investir para chegar nesse ponto aqui é mais ou menos 100 vezes menor do que o que você tem que investir para sair desse ponto e chegar no produto. E esse é um dos grandes desalentos da ciência brasileira, que você tem um negócio desse com um potencial fantástico, aí você olha ao redor, para qual empresa nós podemos entregar isso? E aí? Nenhuma, né? É uma empresa do Canadá que tá fazendo. Você passa por uma rede intermediária aí. É. Mas, de qualquer jeito, isso vai ser revolucionário, né? Eu espero que vai ser revolucionário. Só de economizar 75% de energia na iluminação pública, o que isso pode representar para a humanidade, né? Os nossos aparelhos, a duração das nossas baterias de celular, né, que eu carrego 3 vezes por dia. Né? Pode ser alguma... Hã? Isso aqui, esse JACS, é um dos principais jornais científicos de química do mundo. Essa descoberta foi capa dessa revista. Esse artigo, ele já teve, eu não sei agora, faz tempo que eu não atualizo, mas a quantidade de acessos de cientistas do mundo inteiro a esse artigo é um negócio, deve estar chegando perto aí de 100 mil. E isso deflagra, então, mundo afora, inúmeros grupos de pesquisa que começam a investigar variações disso. E aí, você perde o controle, né? Sim. Mas é tecnologia do Cerrado. Esse é outra, né, vedete que eu falei muito lá, né? Um pesquisador nosso da química também, junto com a professora da medicina, começou a fazer exame em cera de ouvido. E estão desenvolvendo essa técnica aqui, que chama cerumenograma, que, segundo eles, né, e eles já publicaram em revistas importantes no mundo, que permite você diagnosticar câncer a partir de uma amostra da cera de ouvido. E, segundo eles, qualquer tipo de câncer em qualquer fase de desenvolvimento. É claro que isso aí também deve estar, o mundo inteiro deve estar pesquisando isso hoje. Porque algumas substâncias que são produzidas pelo organismo, nas células que foram alteradas pelo câncer, elas produzem substâncias que aparecem na cera. E eles começaram a fazer isso, né, uma pesquisa, eles começaram a fazer isso no cachorro, né, e viram o potencial, e esse negócio ganhou uma dimensão extraordinária, né? Se isso se confirmar, isso é revolucionário também. Se confirmar, se conseguir colocar em escala, como a Gabriela colocou o da saliva da Covid, que esse agora já está pronto para escalar, né? Isso pode ser. O ministro ficou doidinho, né? O ministro de Ciência e Tecnologia chamou o Nelson para ir lá almoçar com ele, quando ele viu esse negócio aí. Na inteligência artificial também temos exemplos extraordinários, né? Parceria com essas empresas aqui, né? A mais famosa aqui, certamente, o iFood, que tem desenvolvido produtos para inteligência artificial
a partir da inteligência artificial, conosco. Nós temos um grupo muito forte aqui, um centro de excelência em inteligência artificial, que tem recebido encomendas do mundo inteiro para produzir. O pessoal dos planos de saúde são usuários fortes disso daí. Eles conseguem lá, com determinados algoritmos, pelos seus dados financeiros em farmácia, saber se você vai ter um ataque cardíaco ou não. E o plano de saúde te avisa antes para você não entrar para a UTI. Ó, Luiz, vem cá fazer os exames aqui, porque, assim, é uma coisa extraordinária, é uma fronteira aí que... Nós estamos aqui numa era, talvez seja isso aí, nós podemos fazer várias parcerias das cooperativas de plataforma, desenvolvidas em cima de aplicativos, né? Então, acho que talvez a gente possa estudar muitas parcerias nisso aí. Eu acho que aqui a gente tem um mundo para discutir. Nós estamos lá agora numa parceria com o MEC, para fazer também predição de evasão de estudante. A partir de dados dos estudantes, de comportamento, dados... A gente prevê, fulano vai largar o curso. Porque esse é um dos grandes problemas não é só do setor público, não. No setor privado isso é muito pior, né? E a gente está desenvolvendo um algoritmo lá. E isso deve virar um produto também para poder atuar no sentido de baixar a evasão, porque fazer planejamento. Então, essa turma aqui é muito, muito, muito forte. Se vocês imaginarem aí, eles são bem conhecidos já. O professor Anderson Soares é o líder desse grupo aí. Em processamento de imagens, a gente tem exemplos extraordinários. O professor Laerte, que hoje está na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, é o líder desse laboratório. E aqui de monitoramento da área de pastagens do Cerrado. Agora nós estamos com um projeto de monitoramento climático e ambiental. E uma série de aplicações, utilizando drones, imagens de satélites, uma série de recursos de processamento de imagens. A gente consegue fazer coisas bem interessantes. É um laboratório muito forte, reconhecido internacionalmente, parceria com a NASA, com uma série de organismos nacionais e internacionais. Muito parceiro do INPE, né? Aqui também, produção de teste rápido para diagnóstico de doenças negligenciadas, é uma linha de pesquisa do IPETESP. Temos uma pesquisadora associada aí com a gente, né, a Samira, que trabalha nessa linha, com encomendas aí da Organização Mundial de Saúde, Pan-Americana de Saúde, para desenvolver teste rápido para algumas doenças que são mais localizadas, né, e que não recebem atenção. Aqui as ações, né? Falei que a gente ia falar demais, Gisele, quase na hora da reunião lá. As ações de fazer como essas coisas encontrarem, né? Porque uma coisa é o potencial que está lá, que muita gente já descobriu, mas, como você falou, que o pessoal daqui não conhece, não sabe, e a gente não interage. É claro, porque a gente não tem nem perna para ficar conseguindo estar em todos os lugares, mas as mostras e as outras coisas que eu vou falar aqui na sequência, elas trabalham nesse sentido, né? Tecnologias, oportunidade de negócio, pesquisa, protótipos, produtos inovadores. E aqui nós fazemos anualmente uma mostra de inovação. Essas aqui são as áreas que a gente teve nessa segunda mostra, né? Aqui, você consegue se enxergar facilmente aqui, né? Design de joia, cosméticos sustentáveis, construção civil, biofarmácia, bioengenharia, diagnósticos rápidos, enfim, melhoramento vegetal. Bom, tudo isso daí. São áreas que têm projetos em andamento lá na universidade. Essa é uma imagem da mostra, né, com as pessoas circulando. Foi. Aqui é o Centro de Empreendedorismo e Incubação, tem 2 unidades, uma aqui na Praça Universitária, outra lá no parque. Aqui é onde as empresas incubadas residem até elas emanciparem, né? Já tem uma porção de empresas já graduadas pelo nosso SEI, que inclusive é um centro
de referência nacional, né? A Amprotec, que é uma entidade que cuida desse centro de incubação no país, ela tem protocolos, vamos dizer assim, que definem a categoria. Ele se chama CERN, esse protocolo. O primeiro que teve o CERN 2 no Brasil foi esse nosso aqui, né? Está bem avançado, a gente tem uma pessoa espetacular lá, que é a Emília, que no dia que a gente... Que está trabalhando com reciclagem, está aí? Fernando? Não, é na UFG, lá incubadora social. É uma outra vertente que a gente trabalha também, que está ligado, sim, mas ele não está aqui no parque, não. Está fisicamente aí? Não, fisicamente não. Aqui, ó, as empresas graduadas. Essa aqui já é de projeção nacional, né? Essa de um projeto de corrigir redação automaticamente, né? É um projeto que começou lá junto com o pessoal nosso, e essas empresas aí... Qual é a empresa que vai ser? Tem um edital. Um edital, passa por um crivo forte lá. Isso tudo a gente pode colaborar, cooperar, dizer como que a gente faz. Vocês vão passar por esses processos aqui também. Total disposição para a gente trocar figurinha aí e avançar nisso. E políticas e ações de formação e estímulo ao empreendedorismo. Aqui tem umas coisas muito bacanas, Luiz, que pode ser feito. Diante de um tema qualquer, a gente promover competições. E aí o público que participa da competição, a gente combina. É o público que você entender que é legal. Por exemplo, a gente naturalmente faz competições com estudantes. Geralmente com estudantes, antigamente era do estado de Goiás. Agora a gente está fazendo com o Brasil inteiro, aproveitando que agora a gente consegue comunicar. Então, o último nosso aqui foi nacional. A gente teve 77 equipes de 35 instituições do Brasil, de 13 unidades da federação, 12 estados mais o DF. Foi isso, Gisele? E 2 estrangeiros. Então, promover uma competição, e aí a gente tem mentoria, tudo que envolve isso. Uma competição dentro dos colaboradores das cooperativas. Tranquilo. Estabeleça um tema. Sim. Para um problema que é comum a todos, vamos botar esse povo para pensar uma solução. A gente consegue organizar isso rapidamente. Pode bolar uma coisa, por exemplo, bota a equipe, ela tem que ter uma pessoa colaboradora, uma da cooperativa, que vai formar um grupo com estudantes das universidades do estado, por exemplo. Porque aí você vai e injeta pensamento novo, ideia nova, com a experiência do colaborador. Esse pode ser um critério, por exemplo, Ele para entende o resolver. problema, mas Exatamente. precisa explicar para quem conhece da solução. Por exemplo, né? E outras estruturas que podem ser montadas. Aproveitar isso, e os alunos adoram fazer isso. Se envolver, né? Porque a nossa ideia aqui, só cortando um pouquinho. Não, estou tranquilo, terminando. Nossa ideia é motivar esse pensamento de inovação dentro do cooperativismo. Se você fizer um negócio desse, você vai motivando, né? Você vai levando o conceito, na verdade, o conceito. E esse Ideaton aqui, a gente não foi só nas ideias, né, Gisele? Quem quis usar o IP para chegar no protótipo, pôde utilizar, né? Então, aqui teve os primeiros colocados desse Ideaton, né? Dispositivo de radiação ultravioleta para descontaminação do ar. Então, os meninos pensaram no dispositivo e desenvolveram e utilizaram lá, inclusive, para fazer o protótipo, né? Protótipo de controle de aglomerações em portas de entrada e saída de ambientes. Ou seja, a criatividade aí não tem... Esses temas já foram definidos antes? Não, a gente deu só o tema geral aqui, ó. Soluções para a saúde. Para a saúde. E aí era com foco na Covid, né? Ou não? Ele era aberto, mas Tinha um... já era pandemia. A tendência foi os trabalhos saírem com Covid. Inovações de saúde pública, esse aqui foi um outro, no ano passado. Foi muito legal, os meninos ficaram acampados lá dentro da universidade, lá no centro de eventos também, ó, lá no lugar das formaturas, né?
Aqui, ó, sistema de filtragem com módulos pré-fabricados para universalização do tratamento de esgoto, que inclui um aplicativo para acompanhamento da manutenção e outras informações. Foi o primeiro lugar. Foi daquelas meninas que foram para os Estados Unidos, né? Então, aproveitando Sim. Vários desses desafios foram financiados com uma emenda parlamentar de um deputado federal, que é, de novo, a colaboração. Né? Ele tinha interesse em fomentar, fez uma emenda, colocou recursos, e com isso fizemos vários. Os recursos eram basicamente para pagar os prêmios. Os prêmios, essa estrutura aí, né, que assim, a gente vai utilizar, tem algumas mentorias que a gente tem que pagar algumas pessoas que vão ajudar. Nesse aqui, os meninos ganharam, inclusive as barracas levaram, né? Mas para... A gente fez um com o pessoal da Seringueira, foi muito bacana. Você conhece mais o Antônio Carlos? Eles queriam... A Seringueira é uma atividade ainda muito artesanal, muito braçal, e eles fizeram um desafio. Foi muito bacana o desafio da Seringueira, né? Soluções muito brilhantes aconteceram lá nesse desafio. A Olimpíada de Empreendedorismo, que essa é um evento da UFG, essa que apareceu, que foi agora que apareceu gente do Brasil inteiro na nossa Olimpíada, que é um evento anual, onde a gente tem 3 categorias, né? Categoria negócio, social. Esse é do ano passado ainda, né? Só tinha 2. Agora tem negócio de impacto, né? Aqui, a solução do primeiro lugar, plataforma virtual baseada no processo de licitação, permitindo a disputa de empresas de pequeno porte. Eles desenvolveram um software para poder facilitar a vida de pequena empresa participar de processo licitatório. E aí vai, né? Também uma outra modalidade foi o hackathon, né? Esse aqui é mais na área de programação, né? de desenvolvimento de software, né? Aqui um trabalho legal, né? Identificaram como problema a dificuldade enfrentada por alguns alunos de graduação na elaboração do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Apresentaram uma proposta de um aplicativo para ajudar o aluno a ter mais controle no processo. E por aí vai, né? E temos programas com palestras, né? Que aí a gente traz especialistas para falar de inovação, para falar de legislação, enfim, de tudo que... Sim. Isso tem rotineiramente, né? É um programa mesmo. Bom, é isso. Obrigado. Alguém aí tem alguma pergunta para o professor? Bom, as perguntas para o Gesiel, eu faço a parte fácil. Bom dia. Eu fiquei só com curiosidade na questão lá do IP, inclusive fazendo o link quando o nosso presidente Luiz Alberto. Em relação ao IP, o presidente Luiz Alberto tocou no assunto do face shield. E o acetato também é um material que é utilizado para a produção de garrafa PET. É possível a gente fazer reciclagem com garrafa PET para produzir face shield lá no IP? Porque a gente tem as nossas cooperativas de reciclagem, né? Talvez a gente poderia tentar alguma coisa nesse sentido. No laboratório, não. Essa transformação, né, porque nós teríamos que converter a garrafa PET num filme, né? E esse é um processo que as instalações lá não permitiriam fazer. Poderíamos até tentar isso, mas aí teríamos que envolver alguém mais, algum outro grupo de pesquisa da universidade fora do IP. Com relação aos hackathons que vocês realizam lá, o profissional é da própria universidade que vocês levam para fazer a mentoria? Não, Misturado. Às vezes da universidade, muita gente de fora. Sim. Tem uma rede aí de gente que a gente aciona. Ok. Muita gente do mercado. Do mercado, né? Uhum. O Sebrae é sempre um parceiro muito importante, naquelas imagens aparecia ali o Anderson, que é o diretor técnico,
Não, ok. Então, o SEBRAE, os técnicos do SEBRAE, de outras organizações, e pessoas de empresas, de organizações. Ok. Então, dá uma misturada. Dá uma misturada. boa aí. Com certeza vocês vão ser convidados. Não, então... E nós temos que aprender muito também. Obrigada. Eu queria saber um pouco mais daqueles equipamentos de impressora 3D, para a gente ver que nós temos cooperativas aqui pequenas que precisam fazer algumas prototipagens, né? Nós temos até um exemplo aqui, que é a cooperativa Bordana, que ela sempre tem tendências, né? Ela verifica tendências, é uma cooperativa que faz bordados, né? De bordadeiras, e ela sempre está necessitando de novos produtos. Vocês fazem também esse apoio? Designer de moda? Numa prototipagem, né? Sim. Isso é possível fazer. Lá tem uma linha hoje que é desenvolvida e tem um professor da Faculdade de Artes Visuais que ele trabalha com design de joias. Tem uma ex-aluna da FAV que ela tem um negócio de fabricar joias e aí, antes de fazer a lapidação, de fabricar a joia, ela vai lá, faz um protótipo, produz lá no IP, testa, faz os ajustes, quando está no ponto ela vai e começa a fabricação. Então isso é possível fazer com bordados, etc. E pode ir além, porque aí nós podemos não só ter a participação do IP, mas podemos ter também a participação do pessoal do design de moda, que tem muito interesse nessa atividade. Você conhece o pessoal da Bordana, está sempre com a gente. A Selma sempre está com a gente lá nas competições, ela sempre é jurada. É nessa linha que eu escrevi, que é tipo assim, lançar aquelas coleções, né? Igual roupa, coleção de inverno, aí eles sempre estão precisando mesmo dessa. Eu não sei se ela já utilizou desse serviço lá na O IP ainda não. Não. É uma boa ideia. Mas tem um potencial. Tem sim, não, aí. Quem pode assinar isso? Vamos assinar aqui, então. Olá, tem uma perguntinha só, professor Gisel. Na questão de mobilidade urbana, saúde, tem ações lá de trabalho que podem ser compartilhadas, projetos em andamento que podem ser compartilhados com as nossas cooperativas e tudo mais. Como é que está esse núcleo lá de mobilidade urbana? Na área de mobilidade urbana, tem pessoas na FCT. Na área de mobilidade urbana, tem pesquisadores na FCT, na Faculdade de Ciência e Tecnologia, aqui em Aparecida, e tem também especialistas na Escola de Engenharia. Mas tem possibilidades, quer dizer, tem especialistas, tem atividade de pesquisa, tem projetos com empresa e tem possibilidades de novas iniciativas. O grupo talvez mais forte nessa área da universidade é aqui na FCT, na Faculdade de Ciência e Tecnologia lá de Aparecida. E na área de saúde, a universidade é muito forte, em todas as áreas, desde a área mais básica de dispositivos, como foi mostrado alguns exemplos, até a área, o IPTESP, a Faculdade de Medicina, odontologia. As possibilidades são muitas. Sim. Controle, isso é muita coisa. Então, tem a inteligência artificial para fazer todo esse tipo de protocolo. Tem um grupo muito importante de pesquisa que envolve o pessoal da saúde, inclusive da área de odonto, de enfermagem, com a área de tecnologia da informação, no desenvolvimento de protocolos automáticos de saúde. Enfim, tem muita coisa. É sempre possível, como o professor Edivar sempre diz, com toda razão, qualquer que for o assunto, tem alguém que pode ajudar. Se não a resolver o problema, mas ele certamente vai saber quem pode resolver. E é importante enfatizar, eu já dizia ali fora, a universidade hoje dispõe de instrumentos jurídicos e muito ágeis, né, que facilitam o estabelecimento dessas cooperações. No caso do desenvolvimento de soluções para negócio, é necessário rigor de confidencialidade, então a universidade tem também todos os instrumentos e
e rapidez, né? Nós assinamos alguns contratos com empresas, principalmente com grandes empresas, mais rapidamente do que as empresas. Porque eu enfatizo isso porque dizem que a universidade é lenta, né, o serviço público, mas nós somos mais rápidos do que, às vezes, empresas, principalmente grandes empresas. Bem-vindo ao futuro. Inovacop Goiás, um espaço de colaboração do Sistema OCB Goiás para aproximar cooperativas, startups e o mercado, num ambiente de inovação. Estamos preparados para receber empreendedores que queiram transformar ideias em soluções inovadoras. Um lugar para pensar, criar, desenvolver produtos e serviços, apoiar startups, fazer networking, encontros de tecnologia, colaboração e negócios. Inovacop Goiás, o espaço da inovação do cooperativismo goiano.